Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos dando início ao nosso culto. Vamos estar orando, para nós iniciarmos o culto. Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, ó Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade, ó Pai, do Cristo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Receba, Pai, nosso louvor e a nossa adoração, receba, Pai, nosso culto, Pai, que prestamos agora a Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, continua, Pai, a falar conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em Salmos 145, 1 e 2. Deixa eu só pegar aqui. 145, 1 e 2, Salmos. Está quase já. É noite de nós estarmos adorando, e louvando o santo nome do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanham, são 2 versículos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos de séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos de séculos e para sempre. Amém. É tempo, de nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E eu queria convidar o irmão Flávio, para estar nos ajudando com o cantor cristão número 154. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos falar. As promessas do teu Salvador.
possamos continuar firmes na promessa do Senhor Jesus. Nós vamos ter mais uma oração. Queria convidar o irmão Tarci, que estivesse orando. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, cuja presença nos encontramos nessa hora, Pai. Momento maravilhoso que sua igreja se reúne para louvar e bem dizer ao teu santo nome. Pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia que tivemos, ó Deus. Muitas pessoas, ó Deus, hoje não puderam abrir os seus olhos e respirar. E aqui nós estamos, ó Pai, com liberdade para vir aqui, para cantar louvores a Ti e doar o Teu santo nome, ó Pai, na presença da Tua santidade. É com perdão, ó Deus, dos nossos pecados que eu te peço, ó Pai, seja com cada uma família aqui representada, Senhor. Seja com aqueles irmãos, Senhor, ó Deus, que por motivo qualquer de trabalho, ó Pai, de faculdade, não puderam estar aqui conosco, ó Pai, mas que a Tua graça, Pai, nos alcance, Senhor, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, derrame sobre todos nós as Tuas bênçãos, Senhor. E nós precisamos, seja com aqueles, ó Deus, que estão enlutados, ó Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, e o Teu Santo Espírito possa vir confortar e consolar os corações. Seja com os enfermos, ó Pai, tantos e tantos que estão, ó Pai, acamados nos hospitais, desejoso no coração de estar na Tua casa te louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Deus. E muitas das vezes, ó Pai, muitas das vezes, nós, o que podemos andar de ir e vir, muitas das vezes não façamos. Nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia, porque não somos merecedores de nada, Pai, porque somente, ó Deus, é pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu amor, porque dos altos céus, o Senhor Deus nos deu o Senhor Jesus para que morresse por nós naquela cruz do Calvário, Pai, e assim nos redimisse dos nossos pecados, Senhor. É pela Tua graça, Pai, não merecimentos nossos, Senhor Deus. Seja, ó Pai, com todos daqui dessa Tua casa, dessa igreja, com todos os ministérios infantil, das senhoras, dos homens, ó Pai, esse mês é o mês dos homens, ó Pai, que os homens possam estar se envolvendo cada vez mais na Tua obra, Pai, para fazermos, ó Deus, coisas que são agradáveis aos Teus olhos, que possamos trazer louvores, que os irmãos que vão trazer as mensagens, tragam mensagens do Teu coração para os nossos corações, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estar com nossos corações abertos para receber a Tua mensagem, ó Pai, e possamos fazer assim uso dela. Seja conosco no todo o decorrer desse culto, ó Pai. Abençoa, Deus, a família pastoral, ó Pai. Nós sabemos de tantas lutas que uma família de pastor passa, Senhor Deus. São muitas lutas, muitas dificuldades. Mas nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia. Dê ao nosso pastor, a sua família, força, Pai, para tocar esse trabalho, esse ministério, ó Pai, que é Teu, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, estar com o nosso coração, nosso desejo de trabalharmos em prol da Tua obra, Pai, junto, auxiliando o nosso pastor em tudo que ele há de fazer aqui, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, ó Pai, nós estamos alegres. Obrigado por tudo, com perdão, ó Deus, dos nossos pecados, no santo e doce nome do nosso Senhor Jesus. Hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de gratidão ao Senhor, né? Porque estamos aqui para louvar e adorar o Seu santo nome. Vamos continuar com mais uma leitura lá em Salmos 34:1. Vamos todos juntos? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na
estar continuamente louvando e adorando o Senhor. Equipe de louvor. Vou dar uma forcinha aqui. Sono. Sono. Depois, João, eu queria fazer um solo. Se vocês querem. Ô, glória! Que bênção! Me conhece.
mas quando eu estava cantando ali, não sei se os irmãos puderam sentir assim, algo tão maravilhoso, é como se estivéssemos na beira de um mar, sem ninguém do lado, e começar a glorificar a Deus. Eu vou direto para Ele, estamos sem plateia hoje, né? Mas é nessa hora que Ele usa o nosso coração, sabe? A gente não canta para a plateia, a gente não canta para homem, a gente canta para Deus, a gente vive para Deus. Eu estava passando o dia inteiro de um lado para o outro, entendeu? Eu estava doido, chegasse à noite para estar aqui. Deu 6 horas da tarde, eu estava lá vendo televisão, desliguei tudo, peguei a chave, me abri, direitei ali a faixa do almoço, e eu esperei o culto começar, porque eu sabia que a presença de Deus seria maravilhosa no nosso meio, né? Então eu glorifico a Deus pela vida da Hélia, né, que está aí se esforçando, usando o seu talento para glorificar a Deus. E o hino que eu vou cantar, meus irmãos, é um dos meus prediletos do cantor cristão. Eu sou aquele crente antigo que não abre mão do cantor cristão. Também não abre mão dos corinhos, mas o cantor cristão para mim tem uma participação muito grande, né, na minha vida. E nós que conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a vida de Jesus. Tem um versículo na Bíblia, e no seu destaque diz o seguinte: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, quando Jesus veio aqui no mundo, Jesus não teve um palácio, Jesus não teve uma casa boa para demorar, Jesus não teve um carro no ano, não tinha casa de campo, não tinha nada disso. A única que Jesus tinha no coração é muito amor pela humanidade, pelo Pai Celestial que estava no céu. Então a gente olha e observa hoje, né, o amor de muitos esfriando, muita gente desanimada devido a essa correria do dia a dia, emprego, enfermidade. Não estamos aqui julgando ninguém, cada um tem seu problema, sua dificuldade, né? E nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Estava com a minha filha hoje, fui almoçar com ela. Aí eu falei para ela: filha, você está bem com Cristo? Ela falou: estou, papai. Eu falei: filha, não desiste de Cristo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus é todo aquele que faz a sua vontade. É para isso que estamos aqui nesta noite, para dizer que nós amamos a Deus, que nós glorificamos a Cristo, e é um privilégio quando a gente tem a oportunidade de estar na presença dEle, glorificar a Ele, cantar louvores a Ele, bendizê-lo, que Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a graça. Se irmãos quiserem acompanhar, o hino é 253, tem o título Não Havia Lugar. Esse hino é muito lindo. 253, 253. Não teve um palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de rei Salvador, mas a manjedoura só pôde encontrar, porque não havia mais outro lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida, e lá terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Aqueles prazeres tu queres viver, gasta-nos talento e todo o teu ser, porque continuas no
oramos ao Senhor. Nós vamos passar agora no momento da palavra. Eu queria chamar a Ellen aqui, para ela estar orando, né? Postura. Senhor Deus, obrigado por mais dia de hoje. Obrigado por todos os que estão aqui, que não puderam vir. Agora, Deus, eu venho te pedir pelo pregador, que o Senhor esteja falando mais nos nossos corações, para que eu chore de peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, de 2 ao 3. Aliás, antes desse texto, então coloca para a gente Hebreus capítulo 10, Hebreus 10. do 35 ao 39. Isso, vamos ler? Fazer uma leitura alternada? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessidade de paciência, Para que depois haveres feito a vontade de Deus, seja alcançada a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. mas o justo viverá pela fé. E se alguém te retirar a minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E agora o capítulo 11, pode colocar. Versículo 1. Havendo Deus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito, não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ter a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém. Agora sim a gente vai abrir lá em 1 Reis, capítulo 17.
Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio aí a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarapta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém. Só até aqui. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que fala a respeito de um garoto que ele deixou cair uma moeda, dentro de um jarro. E tentando pegar a moeda, ele colocava a mão no jarro, fechava e quando puxava a mão não saía porque a mão estava fechada. De todas as formas ele tentou e não conseguia porque a moeda atrapalhava ele. E aí ele pediu ajuda ao pai e o pai simplesmente pegou o jarro e virou de cabeça para baixo e a moeda caiu. Então, nós precisamos entender que é necessário que a gente tenha fé para obedecer ao direcionamento que Deus está dando. Que o Senhor ele tem um jeito para que nós possamos vencer as adversidades. Que o Senhor tem a solução para que a gente possa conseguir o resultado que nós estamos esperando. E Deus nos surpreende, com estratégias que vão nos ajudar a conquistar a vitória e alcançar aquilo que nós estamos querendo. E aqui nós encontramos a história de Elias. Eu queria meditar nessa noite com a igreja a respeito da trajetória da fé de Elias. E o primeiro ponto da mensagem que eu queria dizer é que quando temos fé, mesmo diante das situações mais adversas, Deus dá o escape. Meus irmãos, a fé vem de Deus. Deus nos deu uma medida de fé. E o Senhor falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então nós precisamos confiar no Senhor. E eu queria que o João colocasse o versículo 2 e 3 de 1 Reis 17. Estava para vir uma grande seca em Israel. E aí, a igreja, lê para a gente o que o Senhor falou para ele. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha que coisa maravilhosa. A seca estava chegando, haveria um período de fome, de escassez em Israel, mas o Senhor já tinha preparado algo para Elias. E o que o Senhor falou? Vai para o ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos para que ali te sustentem. E a Bíblia diz que os corvos levavam para ele pão e carne, todos os dias. Olha que coisa maravilhosa, quando nós confiamos no Senhor, mesmo nas situações mais adversas, Deus dá um escape. E ele ali ordenou a um animal completamente improvável que alimentasse Elias. Então nós temos que dar e fazer, estar onde o Senhor manda que nós estejamos e fazer aquilo que o Senhor manda que façamos. E aí, é o que aconteceu. Elias estava ali numa situação muito confortável, sendo alimentado pelos corvos, bebendo do ribeiro, mas a Bíblia diz que o ribeiro começou a se secar. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o fato de Deus ter dado um direcionamento não significa que aquela solução é a solução final. Às vezes Deus vai dar um direcionamento, mas depois aquela porta vai se fechar, vai haver um período de transição e Deus vai abrir uma outra porta. Vamos ler o versículo 7 ao 9? E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ele teve que sair de onde ele estava e caminhar até Sarepta. Nessa transição entre uma porta que se fechava, que era aquela comida trazida pelos corvos, e outra porta que se abriria, com certeza Elias passou um sufoco. Ele passou fome, porque quando ele chega para mim, qual é a primeira coisa que ele fala? Me dá um pouco d'água, né, e de comer. E ela diz assim: olha, eu não tenho senão um pouco de farinha e azeite, e eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer, porque não tem mais nada para comer. E aí Elias diz assim: faz primeiro um bolo para mim, e depois comerás com o teu filho. Meus irmãos, Elias ali era um profeta de Deus. E o que nós aprendemos nessa lição? Que aquela viúva, ela teve a sua provisão multiplicada, porque ela sustentou um profeta do Senhor. Se ela tivesse dito assim: olha, eu não vou te ajudar não, me desculpa, mas eu só tenho essa comida aqui, bate em outra porta, porque é a minha última refeição, eu não vou te ajudar. Mas o que essa viúva também de fé nos ensina? Que quando nós obedecemos, quando nós sustentamos a obra de Deus, quando nós realmente acreditamos no direcionamento que Deus está dando, o Senhor multiplica, o Senhor abençoa. E o que aconteceu? Elias disse: olha, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. E aquela mulher e o seu filho comeram durante todo aquele período de escassez, de fome, porque ela alimentou o profeta do Senhor, porque ela creu na palavra do profeta do Senhor. E assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos sustentar a obra de Deus. Elias aqui representava o reino de Deus, a obra de Deus, o homem de Deus. Nós precisamos sustentar a obra de Deus, e Deus vai multiplicar a nossa despensa, a nossa renda. Deus vai nos abençoar, porque Ele é fiel. Ele diz, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abri da janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E não só os dízimos e ofertas, mas também a nossa vida, né? Aquela viúva dedicou a sua vida a estar ali sustentando o profeta, estar ali hospedando aquele homem de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos: ter fé não nos isenta de passarmos por problemas. O que aconteceu quando aquela mulher se propôs a ajudar Elias? A farinha se multiplicou, o azeite também, mas o filho dela morreu. E aí ela disse para o profeta: olha, você veio aqui lançar em rosto o meu pecado, que ali coloca lá no versículo 20 do capítulo 17. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando meu filho. Porque anteriormente ela foi aqui no versículo 18, ela diz assim para ele: que foi que fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, matar o meu filho? E ele respondeu: dê-me seu filho. E ele tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde mesmo se hospedava e deitou em sua cama. E ele fala isso com o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Então, aparentemente estava tudo tranquilo, né, na vida de Elias, da viúva, mas de repente o garoto morre. E às vezes nós passamos por problemas na nossa vida, nas nossas vidas, mas o Senhor continua no controle. Porque olha o que diz na continuação, versículo 21. E então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entre nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, né, e a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Mais um milagre, mais algo extraordinário que Deus fez na vida de Elias e daquela viúva. Uma outra coisa que nós aprendemos é que ter fé nos leva a sermos confrontados pelo mundo.
porque logo depois desse momento aqui, ele sai da casa da viúva e ele se depara com os 450 profetas de Baal. E ali nós conhecemos a história do que aconteceu. Ele tem aquele embate, mas mais uma vez o Senhor responde com fogo do céu e ele prevalece. Uma outra lição que nós aprendemos é que ter fé nos leva a perseverar em oração e ver aquilo que ainda não existe. Capítulo 18, do verso 41 aos 46. Do 41 ao 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu e comeu e bebeu. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Olha a perseverança, né? Elias estava orando para que houvesse chuva, para que aquele período de seca acabasse na terra de Israel. E aí ele manda o moço dele, após um período de oração, olhar e ver se tinha algum sinal de chuva e nada. Ele diz: volta lá 7 vezes. Quer dizer, a gente vai uma vez, não dá certo, na segunda, na terceira, uma hora vai dar certo, porque o Senhor vai dar aquilo que nós estamos clamando, aquilo que nós estamos necessitando. E na continuação, 44, né? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aparentemente nada, né? Mas era um sinal de que algo extraordinário estava para acontecer. Às vezes Deus dá um sinal, né? Algo bem pequeno, mas aquilo ali já é um indício de que o milagre está prestes a acontecer. E daquela nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, veio um temporal que pôde assim trazer de volta a vida àquela nação castigada pela seca e pela fome. E assim se cumpriu a palavra de Elias. Nós precisamos, meus irmãos, entender como a palavra de Deus nos diz, que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e o sol parou. Quer dizer, ele fez sinais e prodígios por causa da sua fé, da sua confiança em Deus. Aliás, Deus fez sinais e prodígios através de Elias, por causa da sua confiança, por causa da sua obediência. E nós temos que seguir também nessas mesmas pegadas de fé. Os problemas vêm, como nós falamos aqui, né? Deus deu um direcionamento, vai para um lugar, ele foi, chegou lá, o ribeiro secou. Ele teve que caminhar até Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Quando chega lá, a viúva diz: eu não tenho nada. E aí, mais uma vez, ele confia e diz: olha, o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. E ele ali é sustentado por ela durante o período de seca. E logo em seguida, quando tudo já estava aparentemente tranquilo, o filho daquela viúva morre. E aí, mais um problema para Elias resolver. Ele clama, né? Senhor, o que está acontecendo? Mas o Senhor, mais uma vez, traz a solução, ressuscitando aquele menino. E aí, Elias, depois de todas essas batalhas, ele ainda enfrenta os 450 profetas de Baal. E depois nós conhecemos, né, aquela passagem onde ele ainda vai para o deserto, mas o Senhor vai até Elias, o sustenta, o Senhor conforta, o Senhor livra do mal. Meus irmãos, o Senhor, assim, Ele tem feito conosco. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado na caminhada e Ele tem nos livrado do mal. Nós vamos ser confrontados pelo mundo, pela nossa fé. Nós vamos, às vezes, passar por um período de transição entre uma porta que se fecha e outra que se abre,
mas assim como Elias, nós temos que perseverar em oração. Ele orou, não houve resultado nenhum. Ele diz: volta mais uma vez, 7 vezes. E quando vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele diz: agora é o sinal. Não sei o que você está vendo em relação ao problema que você está enfrentando. Às vezes a gente está vendo só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que vai chover. Às vezes a gente ainda não consegue visualizar aquilo que Deus vai fazer, mas o Senhor tem algo preparado. Nós precisamos perseverar em oração. É por isso que estamos aqui nesta noite, né? Muitos dos nossos irmãos não puderam vir aqui hoje, mas vamos orar por eles, né? Finalizar esse culto, clamando por cada um dos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, para que o deserto, né, não nos venha paralisar. E no deserto a gente tem que seguir a orientação de Deus. Vai primeiro. Mas sempre o que eu vou fazer lá? O que eu vou comer? Não interessa, vai primeiro. Quando ele chega lá, né? O Senhor diz aí: ó, os porcos vão te alimentar, os porcos alimentam ele. Daqui a pouco aquele ribeiro seca, e ele diz: vai para a casa da viúva. Chega lá, a casa da viúva não tem nada. E aí o Senhor mais uma vez abre a porta, né? E assim, pouco a pouco, né? Cada passo, Deus vai abrindo portas, Deus vai sustentando, Deus vai fortalecendo, Deus vai renovando e abençoando o grande profeta Elias. E é assim na nossa vida também. Por isso vamos encerrar nesta noite com aquilo que nós falamos, né? Ter fé nos leva a perseverar em oração. Qual é a sua oração nessa noite? Qual é o nosso pedido? Qual é a nossa necessidade? Vamos colocar mais uma vez diante de Deus. Ah, mas eu já estou orando há muito tempo. Vamos orar mais uma vez. Porque uma nuvem do tamanho da mão de um homem é o suficiente para que haja um temporal. Nesse momento, eu queria convidar o irmão Darcy para que fizesse essa oração pelas causas da nossa igreja, pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, pelos desafios que nós temos. Baixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te glorificamos o teu santo nome, Pai, porque, ó Deus, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor, Pai, venha de encontro, ó Deus, às nossas necessidades, ó Pai, as dificuldades de cada um, que são tantas, ó Deus. Quantos e quantas pessoas, ó Pai, estão aí necessitados, ó Deus, de uma resposta sua, ó Pai, daquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ó Deus. Mas o Senhor, ó Pai, nos mostra, ó Deus, esse sinal, que nós possamos realmente, ó Pai, confiar em Ti, sabendo que haverá abastança, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Os nossos procedimentos, ó Pai, que devemos tomar diante de Ti é termos fé. Fé que tudo vai dar certo. O Senhor, ó Pai, tem a solução para todos os nossos problemas. É necessário que nós possamos, ó Deus, tomar posse disso. Crer, confiar, acreditar que o bom vai acontecer em nossa vida. As maravilhas do Senhor vai acontecer na nossa vida, ó Pai. O seu lar vai ser abençoado, a sua família vai ser restaurada, a sua saúde vai ser restaurada, ó Pai. Ele vai confortar o seu coração por coisas que perderam, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós, ó Pai. A cada dia mais, ó Pai, aumente a nossa fé. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre com o nosso joelho dobrado, ó Deus, diante de Ti, ó Pai. Porque o véu do tempo se rasgou, ó Pai. E agora nós podemos estar diante do Santo dos Santos e pedir, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Seja, ó Deus, que nossos irmãos, ó Pai, aqueles que estão enfraquecidos na fé, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando os corações, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, se voltar para Ti. Confiado em Ti, ó Deus, que o Senhor vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus. Sabendo, ó Pai, que o Senhor fará segundo o desejo do seu coração.
Que seja feita, Pai, a Tua vontade, Pai, na vida dessa igreja, na vida das nossas famílias, ó Pai, na nossa vida, ó Deus, dos trabalhos, ó Deus, na nossa comunhão, ó Pai, que possa ser aumentada cada dia mais diante de Ti. Muito obrigado, ó Pai, eu te agradeço por tudo, porque, ó Deus, nós não somos, ó Pai, merecedores, é pela Tua imensa bondade, pelo Teu grande amor, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado por essa palavra abençoada, ó Pai, que veio de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa necessidade. Sabemos, ó Deus, que a seara é grande, ó Pai, e que os cefeiros são poucos, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, com a nossa comunhão voltada, ó Deus, para engrandecer, ó Pai, o Teu reino, Senhor. Para que possamos, ó Deus, fazermos aqui dessa igreja um farol de iluminação, ó Pai, de direção para essas pessoas do nosso bairro, Pai, que estão aí perdidas no caminho deste mundo, ó Pai. Toma, ó Deus, nas Tuas mãos e que nós possamos, ó Deus, realmente fazer valer o Seu ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Obrigado por tudo. Eu te agradeço, ó Pai, com perdão, Senhor, dos nossos pecados, hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Só lembrando a igreja que domingo teremos a assembleia, né? Vou colocar no grupo também. E os nossos cultos, né, continuam sendo transmitidos, está lá no canal. Vou colocar hoje lá no grupo para o WhatsApp da igreja, para os irmãos estarem relembrando, né, compartilhando aquele desafio que eu fiz no domingo. Vamos compartilhar o link do culto, de repente com um amigo, com um familiar que está precisando ouvir uma palavra, né, e receber o toque do Senhor, ter a presença do Senhor na sua vida. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.